gente, vamos trabalhar porque a hora está passando. Bom, o tema proposto pelos meninos hoje, então, para essa nossa apresentação foi, em geral, genética do comportamento animal, e aí eu escolhi esse título, Desvendando as Bases Genéticas do Comportamento. Para a gente começar a caracterizar o que é, né, de onde vem esse tema e as bases genéticas do comportamento, a gente tem que iniciar com a caracterização do temperamento. Então, do comportamento. Farei uma breve introdução com alguns conceitos fundamentais, caracterizar que fenômeno biológico é esse e alguns referenciais teóricos que a gente usa que são importantes nessa área. Depois falaremos do tema central, que é desvendando os caminhos desde os genes até o comportamento. E por fim, tentarei mostrar para vocês um pouco da aplicação prática disso e como é usada a seleção para características de comportamento em animais domésticos, como a gente aplica isso. Então a gente inicia esse tema entendendo qual é esse fenômeno biológico que a gente quer apresentar as bases genéticas dele, que é comportamento animal. Então, como comportamento, os meus alunos lá da disciplina já sabem, espero que lembrem, né, dessa definição aqui nessa aula inicial. A gente entende como comportamento todas as respostas que são musculares ou secretoras, ou mesmo a ausência delas. Quando eu penso em termos de inatividade, eu posso descrever isso em termos de ausência de respostas, frente a mudanças no ambiente, seja externo ou interno do animal, que possam ser observadas ou medidas. Junto com a fisiologia, o comportamento diz respeito ao funcionamento do animal. Quando a gente estuda o comportamento, a gente está tentando entender, num senso mais amplo, num senso macro observável, como é o funcionamento. Num nível de organização abaixo, interno ao organismo, a gente estuda, entende o funcionamento através da ótica da fisiologia. Então, o comportamento e fisiologia têm uma forte relação, uma forte associação. Desde as bases da etologia, que foi a ciência que estuda o comportamento animal, desde o seu início, uma discussão sempre presente foi essa daí, né? Nature or nurture. As características ou os comportamentos, eles são herdáveis, eles são de natureza genética ou eles são adquiridos ao longo da vida do animal. E isso no início do desenvolvimento, né, dessa ciência, que teve os seus precursores, os pensadores que iniciaram esse pensamento, produzindo coisas por volta lá do início do século XX, tá? A partir de 1930, influenciados pela teoria da evolução que ganhava maior destaque e credibilidade, digamos assim, a partir desse período também, né, do começo aí do século XX, vários fenômenos biológicos passaram a ser entendidos sob a luz da evolução, assim como também o entendimento do comportamento animal. Uma parte dessas pessoas interessadas em comportamento animal, que ficaram conhecidas como a corrente etológica e que tiveram como seus principais nomes, principais pesquisadores, Konrad Lorenz, Nico Tinbergen, Carl von Frisch, que ficaram conhecidos como os pais da etologia moderna. Eles colocavam muita força nas bases genéticas do comportamento, os comportamentos que eles chamavam de instintos, tá? Não é instintos não, instintos, que eram comportamentos herdáveis. Os estudos focavam principalmente em animais silvestres, dados coletados a campo. E essa corrente, ela surgiu e floresceu e teve esses primórdios na Europa. Em contraponto a ela, em diversos momentos dialogando de modo oposto e até um certo ponto combatendo a outra, surgiu a corrente que teve origem na psicologia e ficou conhecida como psicologia comparativa, porque buscava explicar fenômenos gerais
que, utilizando animais, poderiam produzir um entendimento que valeria também para o ser humano. Eles tinham muito mais o foco naquilo que é aprendido, obtido através da experiência. E acreditavam que os comportamentos, eles não eram herdados, ou pelo menos a maioria deles não eram herdados, eles eram adquiridos ao longo da vida do animal. A gente tem como alguns nomes que iniciaram, né, essa corrente: Watson, os mais conhecidos, o Ian Pavlov e o Skinner, que os dois ficaram conhecidos por terem formulado as bases teóricas do condicionamento clássico, Pavlov, condicionamento operante, o Skinner. E segundo essa corrente, então, deu para entender aí por que desse contraponto. Um lado, os pesquisadores diziam que a maior parte dos comportamentos exibidos pelos animais, eles têm uma base genética herdável. Do outro, essa corrente da psicologia comparativa, trazendo o pressuposto contrário, de que não, eles são adquiridos. E depois desse debate aí que perdurou por volta aí de meados até a segunda metade do século XX, produziu-se então, a partir desse conflito, um entendimento de que ambos estavam certos e ambos estavam errados. Quer dizer, as características de comportamento, elas sim são herdáveis. Elas são herdáveis, mas elas também estão sujeitas a efeitos de ambiente. Na verdade, elas são fenótipos, assim como fenótipos de características morfológicas, como fenótipos ligados à morfologia externa ou morfologia interna do animal. O comportamento também é um fenótipo e, como tal, ele tem influência de efeitos genéticos, efeitos ambientais e da interação genótipo-ambiente quando presente. Tá? Então, atualmente, a compreensão é essa, de que sim, o comportamento é herdável, no entanto, ele é moldado também pelo ambiente. Ambos atuam. Tá? E, então, a proposta nossa aqui hoje é entender como o genótipo, quais as bases genéticas herdáveis do comportamento. Mas é útil para a gente, nesse início, passar pelos efeitos de ambiente, só para a gente entender quais tipos, o que são esses tais efeitos de ambiente. Como o ambiente pode moldar o comportamento? O ambiente pode moldar o comportamento através de efeitos maternos não genéticos. Por que não genéticos? Efeito materno, para aquelas espécies que têm cuidado parental, principalmente para as espécies que têm cuidado parental executado pela mãe, em geral, tem muitos estudos sobre isso em mamíferos, vários deles com modelo experimental, rato, camundongo, e revelam que, além do efeito materno genético, que é a herança genética que a mãe contribui para a prole, ela contribui com um efeito de ambiente materno, que inicia-se no pré-parto ainda, por experiências vividas pela mãe, que vão, através do contato ali com o feto, via placenta, influenciar na vida do filhote, já desde o desenvolvimento, inclusive em comportamentos pós-parto do filhote. Isso aí é uma linha de pesquisa enorme, tem várias pessoas investigando como as experiências maternas vividas durante a gestação podem influenciar, por exemplo, a atividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ou seja, a susceptibilidade ao estresse do filhote em função de experiências vividas pela mãe durante a vida intrauterina, durante a gestação, vida intrauterina do filhote. E após o nascimento, então, os efeitos de ambiente, os efeitos maternos não genéticos vão estar ligados à nutrição, ao cuidado materno. Também tem uma linha forte de investigação sobre isso, mostrando como diferentes habilidades maternas na primeira infância vão ter efeitos bastante duradouros na vida dos filhotes, depois do desenvolvimento do seu comportamento, em como isso se estabelece. A gente tem como efeitos de ambiente também
Efeitos do ambiente social não materno, então são os contatos dos animais com outros indivíduos que não a mãe, que podem ser, por exemplo, outros da mesma ninhada, podem ser outros coespecíficos com os quais convivem, vão modular o comportamento dos animais. Efeitos de aprendizagem, que são as alterações ocorridas no comportamento em função de experiências prévias vividas pelo animal. Uma linha de investigação importante sobre efeito de ambiente também visa avaliar o efeito da estimulação tátil, estimulação visual, diferentes tipos de estimulação e como isso tem efeitos depois duradouros e de longo prazo no comportamento dos animais. E quando a gente trata de animais domésticos, que é o que eu vou falar com vocês mais à frente, a gente coloca também como um importante efeito de ambiente capaz de modular o comportamento dos animais a interação conosco, os tipos de manejo realizados também são capazes de alterar. Então, um exemplo aqui de trabalho avaliando, por exemplo, efeito de estimulação. Esse foi um experimento conduzido lá no Mestre de Cabal, pelo grupo ético, onde buscava-se avaliar o efeito da estimulação tátil, que era essa escovação em ovelhas, e elas eram primeiramente estimuladas e depois soltas com a mãe. Elas não eram criadas artificialmente, tá? Elas ficavam com a mãe. Elas foram separadas para essa estimulação e a mãe estava presente durante todo o processo. Depois avaliava-se, através de testes comportamentais, que eu vou mostrar para vocês, como era o comportamento desses filhotes em função da presença ou não dessa estimulação. Então, foi uma pesquisa de caráter experimental. O grupo tratamento era o que recebia, o grupo controle era o que não recebia. Depois eles eram avaliados dessa seguinte maneira. Quanto à sua docilidade, esse aí é um teste de campo aberto, onde coloca o animal numa área ampla, aberta, e ele sozinho lá no meio. Essa é uma situação reconhecidamente ansiogênica. Olha só, vocês estão ouvindo? Viram? Altos níveis de ansiedade, e isso é avaliado através de vocalizações. Vocês estão reparando que o chão está marcado com quadrantes? Esses quadrantes auxiliam na medição da movimentação. Então, afinal, a gente conta quantas trocas de quadrante ele fez, que isso é uma medida indireta do grau de movimentação dele durante o teste. Enquanto era realizada essa parte do teste, o observador humano ficava sentado quietinho lá. Vocês vão ver quem que é o observador humano. Depois a observadora saía e a segunda metade do teste era tentar se aproximar e tocar no filhote. Fazia parte do teste, se ele tinha sinais de pânico, como aconteceu aí, encerrava-se o teste e esse fazia parte do grupo que não recebeu a estimulação. Agora as respostas dos animais que foram estimulados. O observador entra primeiramente e vai sentar lá no canto e fica lá. Aí tem a primeira fase do teste, são avaliados os mesmos comportamentos, né? Então tem que avaliar a mesma coisa para ter uma mesma base de comparação. Depois a gente vai aplicar testes estatísticos para ver se tem diferença significativa entre os dois grupos para esses parâmetros de movimentação, vocalização. E ele segue lá, olha só. Segunda metade do teste, então, o observador vai, eu na fase de estudante, e tenta afagar o animal, tá? Essa é a segunda parte do teste. Naturalmente, para a apresentação, a gente traz, lógico, vídeos que expressam de fato essa variação. Para fim didático fica interessante. Conto para vocês que não é assim perfeitinho, todos os afagados têm o mesmo comportamento organizado. A gente tem variações individuais que se devem a aspectos herdáveis do comportamento. E o ambiente altera uma parte dessas respostas, que é isso que a gente viu aqui. Então a gente consegue ver diferenças. Como eu tenho animais todos de uma mesma raça, com mães
de uma mesma idade, com idades também parecidas, eu assumo que as diferenças observadas se devem à estimulação tátil realizada. Mas o nosso foco aqui não era efeitos de ambiente, não. Tá? Isso aí dá uma outra apresentação, tem muita coisa bacana sobre os efeitos de ambiente, como a gente pode alterar o comportamento dos animais. Mas o nosso foco aqui hoje é entender como os genes afetam o comportamento. E existe uma linha, uma área de investigação dentro da etologia que visa estudar especificamente isso, que é a genética do comportamento animal, que vai tentar entender os mecanismos genéticos envolvidos nas diferenças individuais observadas no comportamento dentro de uma mesma população. Ela vai ter foco tanto em questões proximais quanto em questões distais. Lembram lá na etologia que a gente tem questões que são proximais, que é entender os mecanismos, a fisiologia associada ao comportamento, estruturas, mecanismos que vão explicar por que o comportamento está acontecendo daquele momento, daquela maneira naquele momento. E as causas distais, que vão buscar entender as origens ou discutir o comportamento em termos de valor adaptativo, benefícios para a aptidão, em termos realmente de custos-benefícios com uma abordagem evolutiva. Quando a gente fala de genética do comportamento, ela vai abranger os dois tipos de questão. Ora, nós estamos buscando entender quais os genes que são responsáveis pela variação de uma determinada característica, e aí eu tenho que ir até as vias metabólicas, as quais participam os produtos desse gene, então eu estou falando de causas proximais. Aí então ele pode ser discutido em termos depois filogenéticos, quais grupos têm ou realizam, como são os polimorfismos, qual a história evolutiva desse gene dentro do grupo avaliado. Então eu transito entre causas proximais e distais do comportamento. Recapitulando lá as 4 porquês de Tinbergen. Os alunos todos aí, né? Ligados, espero. Então, como os genes vão afetar o comportamento? A gente tem o caminho, então, desde os genes ao comportamento, sendo o mesmo caminho que a gente utiliza para os caracteres morfológicos ou fisiológicos ou qualquer outra coisa. Então, eu tenho o DNA que vai ser num processo de transcrição, transcrito em RNA mensageiro, que no processo de tradução vai ser o RNA traduzido em proteínas. Essas proteínas vão participar de vias metabólicas ou de estruturas que contribuem para a variabilidade ou que explicam comportamentos que são observados em nível fenotípico. É assim que funciona. Tá? Então, a gente tem tanto estruturalmente quanto variações na expressão gênica que vão regular a produção de enzimas, a produção de hormônios, produção de neurotransmissores, que produzem as variações observáveis no comportamento. Então, quando a gente fala de entender as bases genéticas do comportamento, a gente acaba tendo que entender, uma vez expressando ali, evidenciando a arquitetura gênica por uma característica, eu vou buscar entender quais as vias metabólicas associadas a isso. Então, é através da fisiologia que se faz o entendimento das bases genéticas do comportamento. Tá? Então, esse esquema aí, ele nos ajuda a entender que eu tenho tanto o efeito dos genes em si, quanto de regiões reguladoras do gene. Daqui a pouco a gente vai ver a importância da expressão gênica e da epigenética. Então, esse é um tema quente hoje na área de comportamento. Entender regulação da expressão gênica e como isso interfere no comportamento, que vai estar responsável pela produção de proteínas que vão gerar respostas em nível celular, produzindo então respostas que são neurais, respostas motoras ou respostas secretoras em nível endócrino, que aqui nesse nível fisiológico, então, vai produzir aquilo que a gente observa em termos de fenótipos comportamentais. A gente tem, então, esses fenótipos comportamentais se expressando desde o
desenvolvimento embrionário do animal, desde o desenvolvimento pós-parto do animal. Então, nos estágios iniciais da vida, em termos de desenvolvimento do comportamento e expressão gênica, essa é uma fase excepcional para os estudos, porque tem muita coisa acontecendo dentro do animal, no sistema nervoso central, um desenvolvimento, aquisição de comportamentos, aprendizados que só vão acontecer nessa fase da vida do animal. Então é uma fase crucial. E depois também na vida adulta, todos os comportamentos ocorridos na vida adulta passam também por expressão gênica. Quando eu saio, faço isso aqui, ó, se eu ando daqui para cá, isso está sendo regulado através de expressão gênica, através da produção de proteínas que vão, num certo nível, levar a... Começam lá nesse nível aqui e vão levar... Vocês não veem a seta, né? Eu não sei porquê, mas eu não tenho um passador de slide até hoje. Eu tenho que providenciar uma coisa dessas. Iniciam lá bem nos genes da regulação e vão finalizar... Aponta pela sombra. Não, eles estão demais inteligentes. Olha que coisa maravilhosa. Quem precisa de um passador de slide? Exemplos mais claros de como isso vai acontecer. Sistema serotoninérgico. Sistema serotoninérgico nem sempre funciona. Agora eu quero ficar fazendo. Já vai atrasando, já está atrasado, agora eu quero ficar mostrando. Esse. Nossa, eu vou começar a fazer coisas. Chega, retomando. O sistema serotoninérgico, ele é responsável pelo controle de comportamento emocional, respostas de impulsividade, respostas ligadas a condutas ou comportamento agressivos, quando em baixa atividade desse sistema serotoninérgico. O sistema serotoninérgico, ele tem uma via serotoninérgica no cérebro dos mamíferos que é altamente preservada. Também tem essa atividade serotoninérgica em outros grupos de vertebrados que vão passar aqui pela base do encéfalo, núcleos da base, sistema límbico que está aqui, e vão até o neocórtex, tá? Tanto uma baixa produção de serotonina, quanto baixa atividade dos receptores de serotonina, que é esse 5-HT, ambos produzem o mesmo efeito. Por isso que a serotonina ela também está ligada, ou está nas bases de processos, por exemplo, como depressão e outros transtornos de ordem psicológica, né? De ordem psicogênica em ser humano, também nos animais, tá? Então, por isso, drogas inibidoras de recaptação de serotonina, então, para que essas vias elas fiquem mais inundadas, tenham mais serotonina e mais atividade dos receptores de serotonina. Às vezes a gente não tem variação na produção de um neurotransmissor, mas o animal ele tem variação na quantidade de receptor na fenda pós-sináptica. E aí também eu tenho uma menor atividade dele. Um outro sistema super importante é o sistema dopaminérgico, que controla as vias de recompensa. Recompensa é tudo aquilo que são as respostas que reforçam os comportamentos dos animais. Algo que ele faz e que vai ser reforçador para ele. Por exemplo, via de recompensa nossa se ativa quando a gente come uma torta de chocolate. Um bolo, cadê? Guardou? Quando a gente come um bolo de chocolate muito gostoso, elas estão na base aí de respostas, por exemplo, de vício a narcóticos, às drogas, que vão fazer com que essa região fique super estimulada e cada vez seja necessário um maior input aí de dopamina para que a gente tenha respostas dentro dessa via de recompensa. A gente tem também dopamina e os seus receptores, mais para frente eu comento com vocês, ligados à atividade motor, papel importantíssimo na atividade motor, ligado a desordens relacionadas a comportamentos motores. Alguns outros
algumas outras substâncias com papel importante, por exemplo, a vasopressina, também a ocitocina, como um neurohormônio que também atua como neurotransmissor, nesse caso ligado à vinculação, vínculos sociais, vínculo mãe-filhote, vínculo entre parceiros sexuais e comportamentos afetivos, em especial os comportamentos positivos, estão ligados à liberação de ocitocina. Também a testosterona, que tem um papel importantíssimo nos comportamentos reprodutivos, caracteres sexuais secundários de machos, quando atuando como hormônio, mas ela também pode atuar, tem receptores de testosterona no sistema nervoso central e aparentemente ela está também relacionada com controle de agressividade, tanto em machos quanto em fêmeas, e tem um papel biológico muito importante no desenvolvimento de condutas de comportamento sexual intrasexual, quer dizer, machos, em espécies que realizam em geral sistemas poligínicos, onde diferentes machos vão competir pela fêmea. Aparentemente esses níveis de testosterona têm um importante papel. Aí só um exemplo de como os estudos lidam ou tentam entender como uma alteração em um gene único pode afetar o comportamento dos animais. Então, um exemplo clássico são os estudos de nocaute, onde um gene ele tem a sua expressão gênica suprimida. Então, eu tenho menos daquele produto gênico, tá? Então, o gene está ali, mas ele não está sendo expresso, então eu não estou tendo depois a transcrição e tradução. E o que acontece em termos de comportamento, num nível observável, né, que a gente consegue enxergar. Aparentemente, machos que têm nocaute desse gene OXT, que é responsável, né, tá fazendo parte da via metabólica de produção de ocitocina, eles têm uma diferença importante aqui, que é o que está expressando esse gráfico, na vinculação à fêmea quando apresentada a ela. Em situações normais, qual que é o comportamento normal de um rato quando entra uma fêmea na sua caixa? Ele vai lá, vai inspecioná-la e vai, se ela estiver receptiva, ter ali comportamento reprodutivo. Numa segunda exposição ou em repetidas exposições, ele vai diminuindo. Olha só, ele vai diminuindo a duração dessa inspeção. Por quê? Toda vez que chega sua namorada, você vai de novo cortejar ela. Vai, Thales, entrou a Gabriela lá de novo na sua casa. Oi, Gabi, nossa, você tá bonita. Primeira vez, segunda, terceira, vem aí, Gabi. Toma uma foto, vai lá fazer um presente. Não, não é ele já não vai inspecionar a Gabi mais porque aquele. Ele já conheceu a Gabi. Tá? Mesma coisa, a gente tem um comportamento semelhante acontecendo nesses animais. Num comportamento normal, o padrão de resposta é esse aqui, ó. Após sucessivas exposições a uma mesma fêmea, ele tem que diminuir o tempo de inspeção a essa fêmea. Mas quando deletado aqui, quando suprimida a expressão da ocitocina, ele segue inspecionando por uma quantidade igual de tempo. O que significa isso? Falha em estabelecer vinculação afetiva. Tá? Então, não forma esse vínculo. É como se ela fosse uma nova fêmea a cada exposição. Tá? Então, esse é um modelo de como desvendar o que um gene único faz no comportamento dos animais. Mas, em geral, as características de comportamento, elas têm uma arquitetura gênica complexa. O que esse nome quer dizer? Arquitetura gênica complexa. Genes únicos têm efeitos menores que, quando somados, vão gerar um grande efeito. Qual tipo de herança que é esse? Está escrito ali, né?
todo mundo sabe, estudou lá, professor Liderson, é a herança quantitativa. Herança quantitativa. Eu tenho, então, o meu fenótipo se expressando como uma curva de distribuição e esperado uma distribuição normal aqui dos fenótipos. Fenótipos comportamentais também vão seguir esse padrão, mas em vez de ser altura, ao invés de ser coloração de pelagem de uma determinada região, isso aí vai se expressar como tempo em segundos para que o animal realize um dado comportamento. Variáveis de natureza comportamental, mas também seguem esse mesmo padrão. Então, essas características comportamentais, a gente tem que entendê-las como características poligênicas, que quando eu altero, por exemplo, a função de um gene, isso não significa, isso produz alguma variação naquela característica, não significa que aquele gene é o responsável por toda aquela característica, mas ele fazia parte de alguma via metabólica importante que levava à realização daquela característica, mas muitos outros estavam participando para que ela acontecesse. Por isso que a gente fala que são características ou fenótipos muito complexos da gente entender. Não estou querendo puxar a sardinha pro meu lado não para dizer que o que eu estudo é difícil, mas é difícil mesmo, tá? Meus alunos lá sabem, às vezes, coitado, eu mais ponho eles em dúvida do que em certeza. Mas a gente tenta entender, mesmo sendo fenótipos complexos, através de alguns métodos. A gente tem alguns caminhos para tentar entender e desvendar as bases genéticas do comportamento. O primeiro desses caminhos pode ser através da avaliação de resposta à seleção artificial. Primeira coisa, o que é seleção artificial? Termo? Simples? Entendem? Sim? Seleção artificial, então, vou mostrar para vocês exemplos de um gráfico aqui de como a seleção artificial pode revelar que uma determinada característica tem uma base herdável. A gente pode também, mas isso aqui em nível populacional, eu não consigo fazer isso para o indivíduo, eu não consigo fazer para um pequeno número de indivíduos, eu preciso de um grande volume de informações, de uma população de indivíduos e consigo utilizar técnicas da genética quantitativa, nesse caso aqui. Tá? Genética quantitativa, que vai utilizar uma abordagem fenotípica, depois cálculos matemáticos, com uma abordagem frequentista, estimar quanto da variabilidade dessa característica se deve a fatores genéticos, quanto da característica se deve a fatores de ambiente. Traduzindo em linhas gerais, é isso. E eu tenho também a possibilidade de abordar esse tema sob uma perspectiva molecular, através das ferramentas de genômica, que vão me expressar quais os genes, e depois a partir dos genes eu busco fazer uma prospecção das vias metabólicas das quais participam esse gene e vou chegar até as bases genéticas também, ou como ele pode estar contribuindo para variações no comportamento. Então vamos lá tentar entender um pouquinho mais de cada um desses três e como eles atuam. Quando a gente fala em avaliar efeitos de seleção artificial, a gente tem sempre seleção artificial sendo aplicada pelo ser humano, seja de modo intencional ou não. Quando o ser humano interfere na escolha dos pais que vão deixar seus descendentes na próxima geração. Quem vão ser os pais quem vão ser os indivíduos que vão se reproduzir. Tá? Então, em geral, trata-se, assim como seleção natural, de reprodução diferencial, mas nesse caso aqui ela é guiada não por pressões seletivas do ambiente, mas sim por uma mão invisível nossa, do ser humano ou do domesticador, selecionando os indivíduos que vão deixar descendentes. A gente tem, historicamente, a seleção artificial como parte importante de um processo, do entendimento desse processo evolutivo, né? Quando a gente pensa lá na formulação das bases da teoria da evolução por Charles Darwin, a gente sempre remete aos seus estudos naturalísticos,
coletas e viagens para Galápagos, aos tentilhões, mas saibam que muito do que inspirou Darwin no desenvolvimento de sua teoria foi através do cruzamento de diferentes linhagens de pombos domésticos. E ele, através da seleção artificial, começou a perceber as relações e perceber também e formular as bases do que seria a descendência com modificações postuladas por ele. Tá? Hoje, como isso passa a ser, como isso é entendido? Linhagens, em especial em estudos, isso são feitos em estudos mais de caráter experimental, porque naturalmente a gente tem que estar interferindo numa população de indivíduos, então geralmente são populações mantidas em laboratório, realizando a seleção com o uso de certos critérios comportamentais definidos pelo ser humano. O que eu vou mostrar aqui para vocês é resultado de um dos grupos fortes de pesquisa nessa área de genética do comportamento no nosso país, lá da Federal de Santa Catarina, você deve conhecer eles lá, né? Professor André Ramos e Jason Isidro, que tem lá um grupo de um laboratório de genética do comportamento que eles estudam essa característica com um enfoque mais da neurofisiologia e realizam, fazem seleção para essas características, por exemplo, linhagens de animais, linhagens ansiogênicas, linhagens que têm altos níveis de ansiedade, para buscar entender as bases neurofisiológicas da ansiedade e também estudos farmacológicos, como certas drogas podem atuar na ansiedade. Para isso eles precisam de um animal que tranquilinho não vai dar, né? Tem que ser ansioso. Então, aí essas linhagens aí de animais com essas características. Então, isso aqui é de acesso público, lá no site deles, quem quiser pode ir lá, olhar depois. Essa é uma linhagem ansiosa que é testada no labirinto em cruz elevada. O que acontece com os animais nesse labirinto? Ele tem o braço aberto e o braço fechado. Os animais com altos níveis de ansiedade, eles vão ficar mais tempo no braço fechado, menos tempo explorando o braço aberto, porque eles têm aversão à altura. É algo ansiogênico para eles. Eles têm mais medo, eles não vão lá para fora, eles ficam no braço fechado, que as laterais fechadas também dão essa sensação aí de proteção. Depois, como isso se traduz em números que nós podemos produzir aquela distribuição normal que eu passei para vocês? Tempo no braço aberto, tempo no braço fechado, a gente vai traduzindo em variáveis assim, que eu consigo ter dados numéricos a partir disso que a gente observa aqui, tá? A gente consegue também registrar outros parâmetros quando a gente tem alguns, por exemplo, equipamentos que ficam medindo frequência cardíaca do animal enquanto ele está passando pelo teste. Pode ser medido, dependendo do teste, também a ocorrência de defecação e de micção, que agora passou para o outro. Uma linhagem pouco ansiosa, então selecionada lá em laboratório essa linhagem para uma menor ansiedade. Vamos ver como se comporta um animal que é menos ansioso. O componente de movimentação ele vai sendo reduzido, né, proporcionalmente, e o de exploração vai aumentando na direção contrária, né? Então ele vai explorar tanto o braço aberto quanto o braço fechado, quando ele é selecionado para ter menor grau de ansiedade. Esse aqui, lá deles também, do mesmo grupo, num diferente teste que... Esse teste da caixa branca preta é a mesma coisa, tá? Ele vai se sentir mais seguro num local onde é mais escuro. Tá? Então, quando coloca... esse aí é para ver o número. Sempre que gravar vídeo, tem que saber que está deixando a identificação do animal direitinho. Ou você tem que falar no vídeo, o animal número 2. Se o vídeo é sem som, tem que botar lá. Para depois, quando for avaliar o comportamento, você não avalia diretamente, ele avalia pelo vídeo. Aí assiste o vídeo e sabe de quem tá avaliando. Ele vai passar mais tempo onde ele se sente mais seguro, que é a caixa escura, a caixa preta.
tá? É a reação normal deles. Num teste de campo aberto, por exemplo, eles vão para laterais ou eles vão para os locais mais escuros, remetendo ao comportamento natural, né, desses animais. Essas condutas aí de evitação ao risco, elas não são perdidas em função da domesticação, não. Eles mantêm essas condutas de evitação ao risco de modo semelhante. Querem perguntar alguma coisa enquanto o ratinho anda ali? Não? Querem tomar um café? Vou passar pro... lá. Agora é pouco ansiosa. Vocês viram que ele passou o tempo todo que a gente ficou olhando na caixa preta. Nesse caso, ele vai explorar a caixa preta, mas ele explora também a caixa clara, tá? Em função dessa redução aí do nível de ansiedade do animal, tá? Então, ele fica menos alerta, como se ele ficasse menos, com uma expectativa menor de risco, de perigo, que é o que caracteriza o comportamento de ansiedade, né? Quando o animal sempre está esperando um risco que não é real, que não está acontecendo ali naquele momento. Tipo, o predador não está ali, mas ele está sempre esperando. Uhum. Passou para cá e ele vai ficar um pouco nessa, um pouco naquela, e quando a gente olha os dados depois, ele passa tempos semelhantes nas duas caixas. E é esse aqui o padrão que a gente tem de resposta à seleção artificial. Após várias gerações selecionando, aqui ele vai até a geração 30, olha só essa última aqui, tá? De 5 em 5, até a geração 30, por isso que é importante ter um animal de tempo de geração curto, né? Imagina eu esperar, a gente faz estudos com bovinos, eu esperar 30 gerações de bovinos, né? Acabou, morri. Se eu seleciono como pais da futura geração da linhagem com baixa ansiedade, animais que têm baixa ansiedade, a tendência é eu ir produzindo, então, animais com baixa ansiedade reproduzindo entre si, animais com alta ansiedade reproduzindo entre si. Isso aqui é o nível de atividade médio de um teste de campo aberto, que é um teste parecido com esse que eu mostrei para vocês. Quando coloca, é parecido com aquele teste que eu mostrei do cordeiro. Coloca ele numa área aberta e o nível de atividade dele vai expressar. E aqui, quando não tem nenhum tipo de seleção atuando, tá? Eles reproduzidos aí ao acaso, essa característica não está sofrendo nenhuma pressão seletiva importante, ela está aí em equilíbrio. Esse tipo de abordagem é muito estudado, muito útil nos estudos que vão buscar revelar as bases do processo de domesticação. Então, quando a gente estuda ou busca entender domesticação, cadê meus alunos da veterinária? Amanhã nossa aula disso. Não põe aqui não, né, Daniel? É isso, é amanhã. Você já vai poder chegar lá, quando eu fizer a pergunta, você já responde, porque você vai saber tudo. Experimento clássico sobre isso foi um estudo de um pessoal da Rússia, liderado por um pesquisador chamado Dominique Believ. Lá hoje já são outras pessoas que assumiram a liderança desse grupo, mas esse ainda segue lá. E eles têm uma linhagem de raposas, vulpes, raposas prateadas, que o fenótipo selvagem delas é esse aqui, tanto em termos de características morfológicas quanto comportamentais. Um animal desse selvagem, quando leva ele para o cativeiro e expõe a presença humana, a gente tem respostas parecidas com essas daí que vocês estão vendo desses animais dentro dessas gaiolas. Então ele tem uma alta aversão ao ser humano, quando na sua condição silvestre, e essa é a característica morfológica, um padrão morfológico bastante uniforme nas populações. Após diversas gerações, esse experimento ele iniciou lá na década de 60 e segue ainda essa população de raposas lá. Então, após diversas gerações em cativeiro e selecionando apenas para essa característica que vocês estão vendo aí, elas lá dentro da caixa, uma pessoa tentava se aproximar. Tem vídeo na internet, quem tiver interesse e gostar dessas coisas, procura lá esse experimento.
eles mostram assim, essa resposta comportamental e como reagem. Eles fizeram também uma seleção disruptiva semelhante a essa daqui. Então, eles têm lá uma linhagem de raposas que são umas feras, alta agressividade em relação ao ser humano, e outras que são muito dóceis, tá? Essa foi uma reportagem que saiu na National Geographic Brasil, e essa imagem estava lá, mostrando que a gente tem, ao longo de algumas poucas gerações já de seleção artificial, considerando essa proximidade com o homem, alteração profunda no comportamento desses animais. Caminhando para o comportamento de quem? Vamos ver se vocês lembram de alguém. Eles passam a ter resposta de submissão ao ser humano, que não existia nas selvagens. Submissão é o ser humano chegar e apresentar a postura de submissão, que é um comportamento característico de conduta social dele apresentar ao outro co-específico dominante. Eles passam a ter resposta de abanar a cauda quando vê o ser humano. Eles passam a gostar de afago e permitir ser acariciados. E eles passam a emitir sons do tipo grunhidos, que são característicos de quem? De quem você lembra? Bases genéticas da domesticação. Como produzimos o cão? Como produzimos os animais domésticos que temos hoje, que tem uma baixa reatividade em relação ao homem. Mas o mais interessante, que eu acho fantástico, olha o que aconteceu com a morfologia. Eles não selecionaram para caracteres morfológicos. O único critério de seleção, esse é o nome que recebe, critério de seleção, que é o critério que usa para escolher quem vai acasalar com quem, manso com manso, agressivo com agressivo, era a proximidade ao homem. Olha o que surge ao longo do tempo. Vamos ver se vocês lembram de alguém. Orelhas caídas, variações na cor da pelagem. Olha isso aqui. Olha o fenótipo selvagem. É isso. Olha o que surge. Surge amarela. Coisa fantástica. Altera a cauda e a cauda se encurta. A cauda passa a ser mais enrolada e encurta. Orelhas mais caídas. Isso lembra alguém? Desvendar bases genéticas. Se essas características respondem à seleção, o que isso significa? Que ela é herdável, tá? Só tem resposta à seleção se o caráter é herdável. Isso, seleção natural, artificial, é um elemento geral. Aí tem que ter variabilidade. Essa variabilidade tem que ser herdável e ela tem que implicar em reprodução diferencial. São os requisitos para que uma característica evolua por seleção natural ou seleção artificial também, tá? Um tópico quentaço nessa área que os grupos, assim, que estão, grupos de ponta nessa área de genética e epigenética agora do comportamento estão lidando com esse fenômeno, como a epigenética pode alterar características de comportamento. Epigenética são alterações não na sequência de bases do DNA, mas na expressão gênica, que são produtos de metilações ocorridas lá numa das bases, na citosina, lembram, né? Timina, guanina, adenosina. Na citosina, uma metilação ali, metilação radical metil vai lá e gruda nela. Quando ele gruda, ele causa um enovelamento maior naquela região que impede que a RNA polimerase se ligue ali, que o DNA abra, né? Que a fita se abra, a dupla hélice tem que desenrolar para a RNA polimerase se ligar. Senão não tem transcrição. Então, isso altera a expressão gênica. O que estão estudando hoje? Aparentemente, coisas que acontecem com você na sua vida hoje, você já nascido, seu DNA é esse aí, podem gerar alterações na expressão gênica, porque até um certo ponto, essas metilações, essas alterações que depois vão levar a mudança na expressão gênica, até um certo ponto podem ser passadas geração após geração. Logo, se a sua avó
passou por um estresse muito grande, pós-guerra, aquelas situações todas, tem se estudado como isso pode ter produzido alterações, por exemplo, na resposta ao estresse nos seus descendentes. Esse é o quente aí da epigenética na área de comportamento animal. Muito bem, tudo isso num nível molecular. Num nível populacional, uma das alternativas que a gente tem é atuar com estimativas de herdabilidades, que eu recolho dados de fenótipo de uma população como um todo. Depois esses dados de fenótipo vão fazer parte aí de uma grande matriz de bancos de dados que vão ser processados depois com bioinformática, junto com informações de genealógicas nessa população, para estimar quanto, através de cálculos matemáticos, quanto da variabilidade nas características de comportamento se devem, isso também faz para morfologia, se devem a efeitos aditivos genéticos e efeitos ambientais. Isso aí é a base do melhoramento genético, tá? Acho que na biologia a gente não tem essa abordagem, né, na genética do melhoramento genético, mas o pessoal na veterinária, na zootecnia estuda bastante, porque é uma área importante de atuação, e a gente vem usando isso também, fenótipos comportamentais, buscando entender sob essa perspectiva a variação ou quanto o comportamento genética contribui para a variação no comportamento. Aí a gente obtém números assim, ó. O que eu faço? Isso aqui era um modelo que a gente usava de estudo, usei durante o meu doutorado, que eram bovinos, e eu estudava caracteres de temperamento, um deles era velocidade de saída, a gente pegava esse animal, punha ele num lugar preso, contido. Pensa se ele ficava feliz lá. Alguns bem tranquilos, quando eu liberava, ele saía andando, opa, me liberou. Outros que tinham um temperamento mais excitável, que a gente chama, mas não é excitável aquilo que está pensando, é excitável, que é que se estressa muito facilmente. Tá gravando, fala aí. Quando ele era assim, mais temperamental, eles abriam e eles saíam muito rápido, A gente tinha então uma curva de distribuição para essa característica e estimava, através desses cálculos, juntando com matriz de parentesco, que em torno de 20 a 30% nessa característica se deve à variância genética aditiva aos seus genes. 20 a 30% é herdável, 20 a 30% é o que eu consigo alterar através da seleção. Isso vai me dizer quanto eu tenho de resposta à seleção. É uma característica com herdabilidade moderada, posso dizer. 70% disso é o quê? Efeito de ambiente. Como a gente lida com esse animal desde que é filhotinho até a sua vida adulta, que é quando eu faço essas medições. Porque se eu medir quando ele é jovem, varia muito. Os jovens são inconsistentes, inconstantes. Os animais, tá? Não estou fazendo qualquer referência aqui, não. Outras características também, animais domésticos, agressividade, olha só, tem 17 a 46% de agressividade, quer dizer que pais altamente agressivos têm uma chance de produzir, de fato, filhos muito agressivos, mas parte disso é efeito de ambiente, então eu tenho que estar atento para como é feito a lida com esses animais. Bicagem de penas, questões comportamentais que são problemas, de fato, de bem-estar e de manejo, tá? Isso aí é um dos tipos de abordagem que a gente faz, que é avaliar a variabilidade genética para esses indicadores, que um deles é esse que eu relatei aqui, mas tem vários outros que a gente utiliza. Além disso, a última abordagem é também molecular e visa entender, através também desses cálculos, eu preciso alimentar um programa com dados de fenótipo também, eu também preciso de genótipo, então sequenciamento, e a gente pode lidar, nesse caso, com polimorfismos de base única, que é o que se vem utilizando mais hoje em dia, os SNPs, tá? Polimorfismos em uma única base, então estão distribuídos ao longo de todo o genoma, então é feita uma varredura ampla do genoma, buscando encontrar essas características, depois busca associar variações em determinadas regiões
do genoma com o comportamento. Então, aí eu vou lá e tento entender quais são os genes que estão ali naquela janela de variação. É uma parte de bioinformática pura, complicada, mas que dá resultados muito bacanas, porque eles nos levam, quando eu estimo a herdabilidade, eu sei quanto de uma característica se deve a efeito de ambiente. Por exemplo, 70% é efeito de ambiente, 30% é genético, mas eu não sei quais genes. Quais são os genes? Não sei, não dá para saber, eu só sei qual é a fração. Nesse caso aqui, quando eu lido com marcadores moleculares, seja QTL ou SNPs, ou através dessa associação ampla no genoma, estudos de associação ampla no genoma, eu vou encontrar quais regiões estão sendo responsáveis pela variação. Aí eu vou ver quais são regiões que contêm genes, porque às vezes eu encontro lá regiões que só tem introns e que tem variação ali, que não tem nenhum significado biológico para me ajudar a entender minha característica. Mas quando eu encontro isso em regiões que são regiões decodificadoras de proteínas, eu posso saber qual a proteína aquele gene é responsável, expressa, e vou então tentar desvendar as vias metabólicas que estão contribuindo para a minha característica de comportamento. Isso é muito legal. Então, é esse tipo de estudo aqui. Então, é pegar aquela característica que eu comentei com vocês, o fly speed, ou velocidade de saída, e tentar entender a arquitetura gênica. A gente faz estudos buscando revelar um gráfico semelhante a esse aqui, que depois tem gente louca que vai lá, interpreta e consegue dizer quais são as regiões do genoma que estão contribuindo para a variação. O natural é que a gente encontre, de novo, arquitetura complexa, característica poligênica, muitos genes, cada um com um efeito grandão? Não, cada um com uma contribuição pequenininha. Quando acho um gene que contribui com 5% para uma característica, nossa, já está assim fantástico. Porque geralmente eu vou ter vários e com contribuições menores. Isso é uma característica desse tipo de método. E aí a gente começa a encontrar coisas muito bacanas. Por exemplo, existe uma família de receptores de dopamina. Eu falei para vocês, as vias dopaminérgicas, importante, nas vias de recompensa e também ligadas ao controle do movimento. E a gente encontrou, nesse estudo aqui, esse DDR que está aí nesse estudo, que também encontraram variação nesse receptor de dopamina, explicando parte de variação de personalidade ou temperamento, que é a mesma coisa, em aves. Então, aparentemente, a gente tem algumas vias altamente preservadas que vão contribuir para a variação nessas características de comportamento que a gente estuda, e aí fazendo aquele caminhozinho que eu mostrei no início. DNA, proteínas, as vias metabólicas e aquilo que a gente observa como fenótipo comportamental. Nesse caso era temperamento. Uma abordagem interessante aqui é tentar entender, por exemplo, o mapa do medo e agressividade canina. Medo e agressividade canina é um tema que é alvo de muito estudo, porque tem um impacto muito grande, não só em termos de bem-estar animal, mas de saúde pública. Tá? Então, diversos acidentes ocorrem frequentemente, acontecem acidentes com pessoas, a gente às vezes não para pensar nisso, né? Empresas que têm que realizar, por exemplo, serviços de entrega, correio, ou serviços de medições que tem que entrar na casa, companhias de água, de luz, eles têm isso, o problema da agressividade canina como uma questão de saúde, de segurança no trabalho para essas pessoas. Então, a agressividade para esses animais é um tema importante que vem ocorrendo vários estudos para entender isso, tanto do ponto de vista da abordagem ambiental, quanto genética também relacionada a isso. Então, um desses estudos é esse aqui, mapa genético da agressividade canina. Eles mostraram o quê? Algo que a gente também ficou intrigado, porque esse fator de crescimento semelhante à insulina, ele teve uma associação gênica com características de agressividade nos cães.
Mas não qualquer agressividade, a agressividade relacionada a pessoas que são familiares, a cães familiares também. São diferentes componentes da agressividade. E aparentemente ele está relacionado, ele foi encontrado também no trabalho com bovinos agressivos e ele tem uma associação também com tamanho, variação de tamanho corporal. Há não muito tempo saiu esse estudo na Science mostrando que toda a variação de tamanho existente entre as raças de cães se deve a pouquíssimos genes. E um gene de efeito maior para essa característica foi esse fator de crescimento semelhante à insulina, o GF1. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai buscando entender. Um desafio nessa área é esse aqui, ó. Como eu avalio? Para eu desvendar a arquitetura gênica, eu chegar nesses genes associados a medo, a agressividade, eu tenho que saber o que é medo. O que é agressividade? Essa é uma das grandes dificuldades quando a gente fala de fenótipo comportamental. Por isso que no início eu falei, é complexo, não tô querendo puxar braço para minha sardinha, não. Mas tem que ter um etólogo ali. Não adianta ter só geneticista trabalhando sozinho, não. Nos nossos estudos com bovinos, como modelo experimental, a equipe era multidisciplinar e tinha várias pessoas muito boas em genéticas, na parte de bioinformática, biologia molecular, e os etólogos que tinham que ir para o campo, porque não é um fenótipo simples de medir, como é, por exemplo, o desenvolvimento, crescimento, tamanho corporal, que vai lá, ou características morfológicas outras que se utiliza também, que vai lá qualquer técnico que não seja da área, vai lá, consegue colocar o animal numa balança e mandar de volta para o pesquisador. Comportamento não. Então o desafio é como avaliar, como eu expresso isso. E aí tem vários testes que eu vou passar rápido, porque vocês já estão ficando cansados. Por exemplo, nesses trabalhos com cães, eles usam várias condutas para eu separar o que é agressividade em relação a outra pessoa, a pessoas conhecidas, a pessoas desconhecidas, a reação que ela se expressa como agressividade, mas na verdade não é uma agressividade por dominância, não é uma agressividade por medo, mas sim uma agressividade por dominância. Ela só se expressa se você tentar pegar algum recurso que o animal entende como dele. Então a gente tem animais que são assim, eles não são agressivos, mas tenta botar a mão na vasilha de ração dele. Então essa é agressividade por defesa de recursos. Comportamentos ligados à reação à separação, ao isolamento. Reação a pessoas não familiares. Então, ele encontrar uma pessoa da casa ou alguém que ele conhece é muito diferente dele encontrar alguém que ele não conhece. Agressividade de origem que tem como origem o medo. Isso é muito comum em animais de pequeno porte. Ele se mostra agressivo, mas na verdade aquela é uma conduta que surge a partir do medo. Algumas agressividades relacionadas só a perfis específicos, como por exemplo, alguns têm só em relação à criança, então tudo isso tem que ser avaliado para compor aí uma boa base de dados para depois eu conseguir estimar todos aqueles parâmetros, os parâmetros genéticos ou fazer os estudos de associação, tá? Então isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção. E como último tópico aqui, como a gente utiliza isso na prática depois? Como nós estamos tratando de animais domésticos, nesse caso, são animais que estão em estreito contato com as pessoas, mantidos num ambiente de criação, onde certos traços de comportamento, que a gente chama quando são consistentes de temperamento do animal, influenciam muito em termos de bem-estar do próprio animal, bem-estar dos coespecíficos que estão com ele e segurança do trabalhador. Portanto, existem situações em que se busca aplicar a seleção artificial de modo sistematizado, colhendo características dos fenótipos comportamentais. Depois são compostos índices, onde os animais são ranqueados de acordo com as características também de comportamento, para que os pais das futuras gerações sejam animais que tenham um comportamento mais desejável dentro de um sistema de produção, buscando deslocar essa curva aí nesse sentido aqui, nesse caso, né? De ter animais que são mais fáceis de lidar, menos estressáveis, que vão produzir menos problemas
tanto para ele, seus coespecíficos e para os trabalhadores, em termos de segurança do trabalhador. A gente tem também um ponto forte de aplicação disso, que é a seleção, quando a gente fala de equinos esportistas, e aí também está ligado não só à aptidão do animal, como para o salto, ou para a corrida, ou para aquilo que ele foi selecionado, mas também para suas reações, por exemplo, a uma coisa súbita, por exemplo, um som alto, numa prova de equitação, coisas acontecem. Imagina o cavalo que está lá com o cavaleiro em cima e ele é muito assustado. Um barulho ou alguma coisa vai fazer com que ele tenha uma reação muito extrema. Então, eles são testados para essas coisas. Respostas a situações extremas. Então, são feitos testes, como esses aí que a gente está mostrando para vocês. E como esse aqui que que eu ia mostrar. Última coisa. É legal. Só para vocês verem como, na prática, podem ser aplicados esses testes aí que a gente utiliza depois para caracterizar primeiramente o fenótipo comportamental e depois fazer a aplicação prática disso aí que são as bases aí genéticas através da seleção artificial. Tá? Querem perguntar alguma coisa enquanto eu abro aqui o vídeo? Não. Então, muito obrigada por terem ficado aqui até essa hora tão tarde. Eu estou à disposição, tá?